nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no nosso último programa nós havíamos mencionado dois conceitos muito importantes na teologia trinitária. O próprio conceito de economia e o conceito de teologia. Teologia normalmente é a ciência da minha fé. Mas na reflexão sobre a Trindade, distingue-se entre a Trindade imanente e a Trindade econômica. Já dissemos que economia não tem nada a ver com dinheiro, com finança, mas economia é a maneira como Deus se revelou na história da salvação. Deus se revela através de palavras e de atos ao longo da história. Por exemplo, e já vimos isso em programas anteriores, a saída do Egito é uma grande palavra de Deus. A permanência no deserto é uma grande palavra de Deus. O exílio é uma grande palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus não é apenas um conjunto como se diz, verbetes de um dicionário. A palavra de Deus é tudo o que ele faz ao se revelar, e que depois é consignado na Sagrada Escritura. Então, nesse sentido, a Trindade, o mistério de Deus em si, só é conhecido na medida em que ele se revela na história da salvação. Tecnicamente se diz que a Trindade imanente, ou seja, Deus como é no céu desde toda a eternidade, antes da criação, e a Trindade econômica, que é aquela que se manifesta no dia a dia da história da salvação. Então, nesse sentido, quando se fala de teologia ou de Trindade imanente, os padres da Igreja estavam designando o mistério da vida íntima de Deus. Enquanto que a economia refere-se a todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. Ou seja, é através da Trindade econômica que nós conhecemos a Trindade imanente. Ou, como diz o nosso catecismo, através da economia, nós conhecemos a teologia. Mas, por outro lado, é a realidade de Deus em si, no seu mistério, que ilumina a própria história da salvação, ou a teologia que ilumina a economia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo. E, inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Aliás, o nosso catecismo lembra que isso acontece também com o ser humano. Nós nos damos a conhecer justamente pelo nosso comportamento, pelas nossas obras, pelas nossas ações. Quanto melhor nós compreendermos, conhecermos uma pessoa, mais nós vamos compreender a sua forma de agir. E vice-versa, a sua forma de agir vai nos revelando pouco a pouco o mistério do seu próprio ser. E aí nós chegamos ao parágrafo número 237 do nosso catecismo. A Trindade é um mistério de fé em senso estrito. Um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Aqui o nosso catecismo retoma uma afirmação da Constituição Dogmática Dei Filius, lá do Concílio Vaticano I, lá do século XIX. De fato, naquela época havia correntes filosóficas que pretendiam dar contas do mistério da Santíssima Trindade à luz da pura razão. Um exemplo disso é o filósofo alemão Hegel, que queria enquadrar a revelação de Deus Trindade dentro do seu esquema filosófico. O Concílio Vaticano I vai reagir dizendo, não, o mistério da Trindade é um mistério em senso estrito. Ele não seria conhecível e nem conhecido à luz da razão se ele não fosse revelado do alto. Sem dúvida, continua o nosso catecismo, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento.
Essa é uma afirmação também bastante interessante. Sabemos que Santo Agostinho, para tentar aprofundar a realidade da Trindade em si mesma, ele busca do ser humano vestígios justamente dessa Trindade. Ele encontra, por exemplo, na mente humana a memória, a inteligência e a vontade. Pela memória, eu não apenas recordo, mas ela está intimamente relacionada com a inteligência e com a vontade. Assim, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são diferentes entre si, mas estão intimamente relacionados. Também Santo Agostinho fala do amante, do amado e do amor, mais uma vez procurando nas relações humanas vestígios da Trindade. No Antigo Testamento, nós temos também um caminho preparatório para a revelação da Trindade, quando nós percebemos que a Bíblia quer salvaguardar a absoluta transcendência de Deus, mas ao mesmo tempo mostrar como Deus é próximo. Então, vai acontecer, já no Antigo Testamento, uma série de personificações de qualidades divinas, como se fossem intermediários entre Deus e a criação. A palavra de Deus, por exemplo, começa a ser personificada já no Antigo Testamento. Passagens como aquela de Isaías. A palavra de Deus não volta atrás, como a chuva que cai não volta atrás sem ter fecundado a terra, assim a palavra de Deus não volta sem ter realizado a sua missão. Quase como se a palavra de Deus fosse uma entidade independente de Deus, mas ao mesmo tempo profundamente ligada a Ele. O mesmo a gente percebe com relação à sabedoria. A sabedoria criada antes de todas as coisas, que está junto de Deus no seu trono e que é mandada do alto céu. Salomão pede a Deus a sabedoria que está junto de Deus, do trono de Deus, para que ele seja conduzido ao governar o povo. E também o Espírito de Deus, cada vez mais personificado, vai atuar como uma espécie de intermediário entre o Deus absolutamente transcendente e a própria criação. É o Espírito que vem, que age sobre o profeta, sobre os juízes, sobre o próprio rei, e ele transmite àquela pessoa, conduz, inspira, segundo os projetos de Deus. Então a gente vê já no Antigo Testamento este revelar, ou essa revelação progressiva do mistério trinitário, numa forma ainda muito incipiente, digamos, muito no início, muito no seu começo. Entretanto, a intimidade do ser de Deus como Santíssima Trindade constitui também um mistério inacessível à pura razão e à mesma fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Por isso é que, se de um lado a razão não pode dar contas do mistério da Santíssima Trindade, o povo de Israel, o povo judeu, mesmo tendo o mesmo Antigo Testamento que nós, não chega à conclusão sobre a natureza uno e trina de Deus. Este é um mistério revelado apenas de maneira mais clara e conclusiva com a encarnação do Filho de Deus em Jesus e com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Então, queremos nos deixar impregnar pelo mistério de Deus, acolher na adoração, na contemplação, no silêncio, esse mesmo mistério que nos é revelado e, assim, nos tornarmos cada vez mais discípulos de nosso Senhor. A Trindade é a essência da nossa fé cristã. Amém.